Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Spanenka. Estou na companhia dos habituais João Blanco e Miguel Rocha e hoje estamos aqui com Luís Cristóvão, da Eleven Sports. Olá Luís, tudo bem? Olá, boa tarde e obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos por estares aqui connosco nesta conversa. Vamos falar da maior competição de clubes, a Champions, em que ali o Rocha deve estar muito orgulhoso do seu Porto. E vamos começar por aí, por uma análise do que foi os oitavos de final da Champions. Vou aqui, aqueles que estão a ver o episódio no YouTube, espero eu que estejam a ver a tela. Acho que neste momento já está a ser partilhada. Mas pronto, para quem está a ver está a ouvir no Spotify e nas outras plataformas de só de áudio, vou aqui relembrar, o Leipzig foi eliminado pelo Liverpool no agregado 4-0, o Barcelona foi eliminado pelo PSG no agregado de 2-5, o Porto passou, mesmo tendo um agregado 4-4, passou pelos golos fora, o Sevilha foi eliminado pelo Borussia Dortmund no agregado 5-4 para os alemães, a Lazio foi eliminada pelo Bayern de Munique no agregado de 6-2, o Atlético foi eliminado pelo Chelsea no agregado 3-0, a Atalanta eliminada pelo Real Madrid no agregado 4-1 e o Mönchengladbach eliminado pelo City no agregado de 4-0. Vou começar pelo Luís. Há aqui algum resultado que te tenha surpreendido ou passaram aqueles que estávamos todos à espera? Olha, se olharmos para aquilo que foi a fase de grupos, surpresa, só se pode considerar a passagem do Porto, não é? Que é a equipa que fica em segundo lugar e é o único segundo classificado que passa aos quartos de final. Ainda assim, para quem viu os jogos, provavelmente não foi assim tão surpreendente quanto isso, tendo em conta que a equipa do Porto foi superior durante grande parte da eliminatória. Depois, eu diria que o Borussia Dortmund poderá ter sido das restantes equipas, ou das equipas que ficaram em primeiro lugar, aquela que tinha tido um sorteio que poderia trazer-lhe alguns problemas, no caso da equipa do Sevilha. Problemas esses que de alguma maneira foram logo resolvidos também na primeira mão, ou seja, a equipa do Borussia Dortmund surpreende, a meu ver, na forma como vencem em Sevilha. E acaba aí por garantir o seu apuramento. Sublinhar depois, em termos de resultados, não creio que seja surpreendente o Paris Saint-Germain ultrapassar o Barcelona, mas vencer 4-1 em Barcelona foi um resultado algo inesperado, ainda para mais numa fase em que a equipa do Ronald Koeman tem estado bem melhor e vimos isso no jogo da segunda mão, em que o Barcelona foi bastante superior à equipa do Paris Saint-Germain, embora aí a desvantagem que tinha depois também ajuda a explicar isso. Mas esse 4-1, se calhar no somatório de todos os jogos disputados entre primeira e segunda mão, é aquele resultado que é mais chocante e que de alguma maneira também resolveu desde logo a eliminatória nessa primeira mão. Uhum. Blanco, nós temos aqui algumas equipas que nos seus respectivos campeonatos não estão tão fortes. Claramente Liverpool está muito abaixo daquilo que costumamos ver. O próprio Real Madrid também não está muito forte, o Chelsea também não. Surpreende a passagem destas equipas e o que é que tiras destes oitavos de final? Em primeiro lugar, olá a todos. Relativamente à passagem das equipas que referiste, a mim não me surpreende, porque a vida das equipas grandes costumam estar na Liga dos Campeões. Quando uma época corre pior no campeonato, focam tudo na Liga Milionária. Já o Liverpool tinha feito algo semelhante há 2-3 anos, quando foi à final com o Real Madrid, e viu-se desde cedo desta época, desde finais de janeiro, que previa que iam fazer o mesmo na Liga dos Campeões e até agora não estão a desiludir. De forma a que eu até aponto o Liverpool como sendo um dos principais candidatos por isso mesmo. Relativamente ao Chelsea, é uma nova equipa, tem uma filosofia totalmente diferente da era Lampard, agora com Tuchel.
Um exemplo é a defesa, são processos totalmente diferentes e muito mais eficazes. E a questão Real Madrid é que, por muito mal que esteja na Liga Espanhola, a Champions League vai ser sempre a competição do Real Madrid. E agora com o Sérgio Ramos, as últimas eliminações do Real Madrid foram sempre sem o Sérgio Ramos, sem o central. E agora com o Sérgio Ramos vamos ver o quão longe podem seguir também nessa eliminatória contra o Liverpool. Mas destes oitavos de final, destacar claramente a passagem do Futebol Clube do Porto, naquela eliminatória épica com a Juventus, e o Sérgio Oliveira a fazer alusão também àquela celebração do Costinha em Old Trafford. E também destacar aqui, por exemplo, o Borussia Dortmund de Sevilha, esta eliminatória que foi recheada de gols, também de algumas provocações ali entre o Haaland e o Bono, mas que foi mais uma demonstração de todo o potencial que o norueguês tem. Bem, eu devo ser o único deste painel que consegue falar francês, não é Bono, é Bono. O Arredes é marroquino, mas fica aqui esta nota. Rocha, tentando não falar só do Futebol Clube do Porto, e claro, desta alegria que é o Porto estar entre as 8 melhores equipas da Europa, surpreendeu-te assim alguma equipa? Bem, olá a todos. De certa forma, tal como o Luís, diria que o mais surpreendente acaba por ser o Sevilha Dortmund, principalmente no jogo da primeira mão, porque o Dortmund vinha de uma sequência de jogos em que não estava nem de perto nem de longe bem, ao contrário do Sevilha que só ganhava. E o Dortmund ir à casa do Sevilha e marcar 3 golos foi algo que me acabou por surpreender. E depois na segunda mão já as coisas mudaram um pouco, o Sevilha começou a tremer também no campeonato, o Dortmund começou a ganhar, embora que não com a frequência que nos habituou há algum tempo, mas começou a ter resultados mais positivos. Depois o Sevilha acabou por não conseguir dar a volta na segunda mão e, se não me engano, já o segundo golo do Sevilha foi marcado aos 90 e tal minutos. Portanto, seria muito difícil mesmo assim irem para prolongamento, inclusive. Outros destaques, diria que o jogo entre a Atalanta e Real Madrid, isto tudo surpresas como se estivesse a ver antes dos jogos, ou seja, eu achava que a Atalanta, principalmente no primeiro jogo, podia ter feito mais, mas acabou por ter um jogador expulso, o Zapata, penso também que se lesionou, e isso condicionou bastante a equipe italiana, e o Real Madrid com o gol do Mendy, acho eu, já quase no fim do jogo, acabou por conseguir a vitória, e isso também pode ter feito a diferença. Depois no segundo jogo o Real acaba por marcar mais, mesmo a jogar já de 11 para 11, mas também a Atalanta podia estar um pouco mais fragilizada e a tentar arriscar mais, e por isso é que acabaram por sofrer ainda mais golos. E claro, o jogo do Porto contra as Juventus, nós no episódio que tivemos aqui o Tomás da Cunha, também na Eleven, em que falámos do sorteio dos oitavos de final, eu disse que queria muito que o Ronaldo ganhasse uma Champions pelas Juventus, mas contra o Porto ia ser difícil. E acabou por acontecer. Eu tinha essa noção que as Juventus, obviamente, tinha uma equipa, pelo menos com as suas individualidades, que era superior, mas o Porto, com uma vitória nos primeiros minutos de cada parte na primeira mão, e depois com aquele golo épico, como o Blanco estava a referir, com uma celebração igual ao Costinha do Sérgio Oliveira aos 115 minutos, foi realmente uma eliminatória épica e que vai entrar para a história do Porto com toda a certeza. Bem, surpreendente achei ali o Leipzig-Liverpool, o facto do Leipzig não ter marcado nenhum gol. Como sabemos, o Leipzig é uma equipa muito ofensiva e não conseguir marcar uma defesa tão fragilizada como está esta época do Liverpool surpreendeu-me. Surpreendeu-me também a não existência de Ronaldo na eliminatória frente ao Futebol Clube do Porto. Desde que eu me lembro, talvez a pior exibição de Ronaldo na Champions. Estamos sempre habituados a ver Ronaldo a decidir na Champions, é a competição dele. O meu nome aqui no Skype está Sr. Champions, mas esse não pertence claramente a Ronaldo. E ver Ronaldo a perder a bola para Manafá, pronto, deixa-me assim um bocado perplexo. Ainda estava à espera que o Ronaldo fosse capaz de fazer algo melhor na segunda mão, mas a segunda mão foi de Chiesa e de Sérgio Oliveira e de Marchesino, claro. Marchesino jogou muito. Mas pronto, uma passagem do Futebol Clube do Porto merecidíssima. As Juventus muito mal mesmo.
E vamos ver agora como é que o Porto sai nos oitavos de final. Nos quartos de final, peço desculpa. Falando em quartos de final, tivemos hoje aqui o sorteio. Ditou-nos o sorteio Manchester City, Borussia Dortmund, Real Madrid, Liverpool, Bayern, PSG e Futebol Clube do Porto, Chelsea. Relembrar que se o Porto passar o Chelsea, enfrenta Real Madrid e Liverpool, e os vencedores entre Bayern e PSG enfrentarão o Man City ou Borussia Dortmund. Blanco, um sorteio favorável ao Futebol Clube do Porto ou haveria aqui uma equipa mais acessível? Olha, nós até tínhamos estado a comentar isso entre ontem e hoje, e de todas as opções, eu não estou a dizer que esta é mais fácil, mas acho que entre o Chelsea e o Dortmund seriam duas boas opções para o Futebol Clube do Porto, tendo em conta o momento de forma das outras. Ou vá, talvez um Real Madrid, mas nunca sabe o que é que um Real Madrid consegue fazer na Liga dos Campeões. Por isso mesmo é que não achei o sorteio assim tão desfavorável ao Porto. Sei que vão ter... É uma equipa mais difícil de enfrentar do que a Juventus, claramente. Portanto, o Porto vai ter de preparar bem o trabalhinho de casa contra este novo Chelsea do Tuchel, que especialmente contra aquela defesa que eu já referi. Vamos ver se Otávio, Luís Dias, Marega, Taremi dão conta do trabalho. Esperemos que sim, para Portugal continuar representado na competição, mas acho que poderiam ter surgido adversários muito piores, sim. Rocha, o Blanco falou ali em Taremi não joga a primeira mão. Como é que achas que o Sérgio Conceição vai montar a equipa frente a este Chelsea? Pois, nem Taremi nem Sérgio Oliveira. São duas ausências que vão pesar na equipa do Porto, sem dúvida. A equipa, ainda faltam duas ou 3 semanas, acho que o primeiro jogo é dia 7 de Abril para o jogo e não se sabe o que é que até lá pode acontecer, mas eu diria que, tendo em conta também o formato da equipa do Chelsea, o Porto, se quiser marcar, vai ter de arriscar um pouco mais. Agora, em que mão é que o Sérgio Conceição vai fazer isso? Não sei bem, porque jogando na segunda mão fora, ou seja, os golos valem mais, e aí já temos o Taremi e o Sérgio Oliveira disponíveis. Não sei se nessa mão em que ele poderia arriscar um pouco mais se vai alterar a equipa, eu acredito que não. Agora, na primeira mão, não me surpreendia se ele no meio usasse o Uribe e Otávio, o Uribe e Gruitch, e depois do lado esquerdo onde jogaria Otávio, se jogar o Gruitch, Otávio, se jogar o Otávio no meio, punha o Luís Dias. Vai variar um pouco. E esta equipa do Chelsea é uma equipa que defende bastante bem, tem muitos golos poucos feridos, e portanto vai ser difícil. Mas falando também um pouco das outras equipas que poderiam ter calhado ao Porto, eu sinceramente, as equipas que eu não me importava mais terem calhado ao Porto pelo momento de forma deles eram o Liverpool e o Dortmund. O Liverpool, claro que nós próprios já temos um grande historial com eles, principalmente nos últimos anos, nessas eliminatórias da Champions, mas sinceramente era uma equipa que, principalmente com a defesa com que está agora, o ataque do Porto poderia fazer a diferença. O Dortmund tem vindo a evoluir desde os últimos jogos, e se calhar se me perguntassem com quem é que eu queria calhar antes dos oitavos de final, o Dortmund provavelmente seria uma das equipas. Agora, neste momento, diria que até um Real Madrid seria melhor para o Porto. Agora, o Real Madrid com Sérgio Ramos e Benzema, o Benzema é daqueles jogadores que não falha. E por outro lado, do lado do Chelsea temos Werner, que se estiver nos seus dias de Leipzig pode fazer estragos, mas se estiver na sua forma como tem estado nos últimos jogos no Chelsea, pode ser melhor para o Porto. E portanto, é que isto no fundo nós estamos a falar aqui quem é que seria o melhor, mas isto são tudo equipas de topo e qualquer uma vai criar perigos ao Porto. Portanto é um pouco subjetivo, mas eu de longe, Bayern Munique, PSG e City, esse é que eu não queria de certeza. Luís, concordas que foi um sorteio favorável ao Futebol Clube do Porto? E de que maneira é que o Porto poderá passar por este Chelsea? Favorável não foi.
mas também não sei se haveria a possibilidade dentro deste lote de 7 equipas, ter um sorteio muito favorável. Eu diria que a equipa do Borussia Dortmund é aquela que é um bocadinho mais humana, digamos assim, das 7 que chegaram aqui aos quartos de final, e que poderia de alguma maneira agradar ao Porto jogar contra esse Borussia Dortmund, que é uma equipa algo insegura em relação àquela que é a sua ideia para o jogo, muito baseada em individualidades, e isso poderia de alguma maneira beneficiar o Porto, porque acredito também que já foi isso que beneficiou o Porto no jogo contra a Juventus. O Chelsea, com o Lampard, se calhar entrava dentro desse enquadramento, e com o Tuchel sai completamente dessa linha. É uma equipa muito mais coletiva, com um coletivo muito mais forte nesta fase. Uma equipa que, como vimos nos 2 jogos frente ao Atlético de Madrid, que consegue dar resposta a todo o tipo de desafio que lhe é colocado pelo adversário. Se for preciso ser uma equipa de posse, se for preciso ser uma equipa que defende e que aposta mais na transição, também consegue ser. É uma equipa muito mais difícil de travar. Acredito que, até tendo em conta a ausência do Taremi e do Sérgio Oliveira, que o Sérgio Conceição vai ter muita tentação de jogar com 3 centrais frente ao Chelsea, até pela forma como o Sérgio Conceição gosta também de alguma maneira espelhar as equipas adversárias neste tipo de encontros, para procurar a partir daí ter uma melhor forma de controlar aquilo que o Chelsea acabar por ser, porque essa para mim é a grande incógnita na preparação deste jogo. Como é uma equipa que consegue ter essas boas respostas ao contexto que lhe é colocado, é mais difícil definir em termos estratégicos como enfrentar. Portanto, é mais difícil saber como é que a equipa vai a jogo. Não é uma equipa que não tem um plano tão definido quanto, por exemplo, se estivéssemos a falar de um Real Madrid ou de um Liverpool, que sabemos que são equipas mais fixas em termos dos seus planos, ainda que as individualidades dessas 2 equipas também não facilitassem, digamos assim, o encontro contra a equipa do Porto. O Chelsea tem outra característica em que se aproxima aí do Porto, que é o facto de não estar numa posição muito confortável na Premier League, ou seja, está a lutar para ficar nos 4 primeiros, e vai ter agora um jogo com o Aston Villa já este próximo fim de semana, aliás, quem vai jogar com o Aston Villa é o Tottenham. O Chelsea joga com o Southampton, se não me engano. Mas a equipa do Chelsea vai até jogar contra o Porto, ter 2 jogos em que precisa de alguma maneira vencer para ir solidificando esse 4º lugar, pelo menos na Premier League, enquanto a equipa do Porto está numa corrida pelo título, mas também está numa corrida por garantir o lugar Champions, pelo menos o 2º lugar, com o Braga e com o Benfica. E, portanto, aí são 2 equipas que se aproximam, ou seja, são 2 equipas que não podem pôr toda a carne do seu assador só na Champions, têm também projetos e objetivos para atingir nos respectivos campeonatos. O que não se passará com algumas das outras equipas que estão nesta fase. É essa a incógnita que o Chelsea nos traz, porque acredito que equipas como o Manchester City e o Bayern Munique, que o City na sua liga já está praticamente garantido, o Bayern Munique não está, mas não me parece que o Leipzig seja propriamente uma ameaça, e por isso são 2 equipas que não só conjugam o facto de estarem muito fortes neste momento da temporada, com o facto de também se poderem concentrar muito naquilo que são os jogos da Champions. E isso, a meu ver, só reforça o seu estatuto de grandes favoritos. Havendo aqui a possibilidade até depois de se encontrarem nas meias finais, o que poderá ser completamente bombástico, diria eu. Agora, por outro lado ainda, e só para terminar nesta resposta, algo que eu sublinho sempre, que é as equipas Champions, as equipas que já têm esse estatuto e que já têm, ou seja, que olham para estes jogos como jogos normais, não encaram estar nos quartos de final da Champions como um grande momento ou uma grande noite, é a sua vida normal, é estar
nesta fase, até para algumas destas equipas, se ficarem pelos quartos de final, até poderão olhar para isto como um falhanço. E esse estatuto de Champions vai entrar em campo, e vai entrar em campo com o Real Madrid, vai entrar em campo com o Liverpool, vai entrar em campo com o Bayern Munique também. O Paris Saint-Germain vive também já com essa ameaça. O Chelsea não será tanto esse o caso, e portanto, dentro de tudo aquilo que poderia ocorrer ao Porto no sorteio de hoje, eu creio que é uma equipa que chega num momento muito forte, e isso não é provavelmente positivo para o Porto, mas também sabíamos que o Porto iria ter sempre que se superar de forma fabulosa para chegar às meias finais. E é isso que esperamos que aconteça frente a este Chelsea, que se os dois treinadores nos propuserem um jogo muito aberto, um jogo de pressão alta, um jogo com as suas duas equipas a tentarem apostar naquilo que possa ser o surpreender o adversário, parece que temos pelo menos como garantido dois grandes espetáculos. Também concordo com o Luís. Acho que não foi a equipa ideal para o Porto, visto que Thomas Tuchel é um treinador muito inteligente, um treinador que prepara muito bem as suas equipas, e acho que o Dortmund, com as suas fragilidades defensivas e dependendo sobretudo de Haaland, Brandt e Sancho, seria muito mais acessível. Claro que é muito complicado parar principalmente o Haaland, um jogador muito rápido, muito forte, dá 2 toques na bola e consegue fazer um gol. Portanto, acredito que talvez a mais acessível fosse o Dortmund. Agora, claro, também não é mais difícil o Chelsea. Apesar de ser uma equipa complicada, pode jogar em 3 centrais e consegue desdobrar-se no outro sistema tático muito facilmente, com jogadores muito, muito bons, como Kanté, que foi o homem do jogo frente ao Atlético, se não me engano, que é um jogador muito forte. E vamos ver como é que o meio-campo do Porto vai lidar com Kanté, porque estando jogadores criativos como Sérgio Oliveira, até o próprio Otávio, quando não está numa ala, estarem ali bloqueados por Kanté, vamos ver como é que resulta. Mas creio que o Futebol Clube Porto tem hipóteses de passar. Agora tem de ser uma equipa muito pragmática. O Marega não se pode dar ao luxo de falhar aquilo que falha no campeonato, porque acredito que as oportunidades vão ser raras, como foram contra a Juventus, e então tem de finalizar assim que possível. Bem, sabendo agora o sorteio dos quartos de final, vamos aqui tentar fazer a nossa final e, quem sabe, até mesmo a nossa equipa vencedora. Rocha, tirando o clubismo, para ti, quem é que passa às meias finais e a final e o sucessivo vencedor desta edição da Champions? Bem, então eles no sorteio já fizeram as semifinais, não é? O City e o Dortmund, quem ganhar joga contra o Bayern no PSG e o Porto Chelsea contra Real Liverpool. Eu no caso, isto eu posso ir fazendo por eliminatórias. Eu no City Dortmund acredito que o City vai ganhar com alguma tranquilidade. O Haaland vai acabar por marcar os seus golinhos, mas o City acaba por passar. Bayern PSG, eu diria que pode ser de certa forma uma surpresa e acaba por passar o PSG por 2 fatores. Pela forma em que o Bayern está, embora não esteja da mesma forma na Champions e campeonato, acredito que já tenha estado muito melhor nesta fase da temporada, e o PSG pode de certa forma ainda estar magoado do ano passado, e principalmente o Neymar, se jogar, não é? E não tiver mais nenhuma lesão como teve contra o Barcelona, podem estar bastante mais motivados para jogar contra o Bayern e acabar por surpreender. Mas de todas as eliminatórias acho que vai ser a mais interessante até de se ver. Mas diria que passa o PSG. Real Madrid e Liverpool é difícil, mas diria que passa o Real Madrid. Também se quer vingar aqui. Pois, mas a mágoa já não está tão recente como no Bayern PSG. Já foi há mais tempo e eles já se podem ter esquecido um pouco.
Embora o Salah acredito que se queira vingar do Sérgio Ramos, isso sim. Mas diria que passa ao Real Madrid. E no Porto-Chelsea, mesmo deixando o clubismo de lado, eu acredito que o Porto, os quartos de final, ainda consegue passar. Depois nas meias finais é que penso que o Real acaba por eliminar o Porto. E entre City e PSG, mais uma bastante difícil, mas como eu quero ver o Neymar a ganhar a Champions, diria que a final é Real PSG. Ainda bem que eu reforcei a ideia sem clubismos. Não, e quem que seria o vencedor dessa final? PSG? Epá, pois, isto não é que seja o mais credível, porque eu acredito que o City acaba por ser o favorito contra o PSG, mas é mais uma vontade deixando de lado o clubismo, porque se fosse vontade 100% ia ao Porto à final, não é? Mas sim, acho que pode ganhar o PSG. Bloco? Bem, vou pela mesma ordem do Rocha. Vou Manchester City Dortmund. Acho que passa o City. Acho que vai ser um jogo muito aberto, com bastantes golos, mas que passa ao City. Depois, a equipa que o City irá enfrentar, que vai ser entre Bayern e PSG, acho que passa o Bayern, porque, apesar de tudo, acho o Bayern mais a equipa que o PSG atualmente, independentemente do momento de forma, e já sabemos o que é que um ataque como Lewandowski e Gnabry e Coman e o Müller, todas essas armas lá para a frente conseguem fazer na Liga dos Campeões. Viu-se isso o ano passado contra o Barcelona, contra o Lyon e também na própria final contra o Paris Saint-Germain, embora de forma muito mais discreta. Aqui prevejo um jogo mais fechado, não prevejo. Também previ isso na final do ano passado, que ia haver muitos gols, porque tinha Neymar Mbappé de um lado, depois o Müller e o Lewandowski do outro. Acho que vai ser algo parecido. Acho que vai ser um jogo meio fechado aqui, mas que passa ao Bayern Munique. Portanto, City e Bayern na semifinal. Depois, Real Madrid e Liverpool. Para mim, isto é mais complicado. Para mim, acho que esta é mesmo a mais equilibrada. Real Madrid e Liverpool. Eu acho que vou para o Liverpool precisamente porque acho que eles estão com mais querer, com mais garra neste momento devido à má prestação no campeonato e também devido a uma espécie de vingança na final de Champions de 2018. É verdade que, entretanto, ganharam uma e que o sentimento pode não estar tão forte como, por exemplo, ao PSG, mas acredito... Porque o plantel é praticamente o mesmo, portanto, acredito que esse sentimento ainda esteja bastante presente, principalmente a jogadores como Salah, e acho que vai ser um pouco por aí, portanto, acho que passa o Liverpool. Daí, passamos para o Porto-Chelsea. Acho que o Porto tem capacidade para ultrapassar o Chelsea no sufoco. Acho que tem as armas para isso. Acho que pode acontecer. Portanto, também prevejo aqui um jogo muito fechado. Eu acho que o único jogo que não vai ser fechado a única eliminatória que não vai ser fechada, acho que vai ser do City Dortmund. De resto, estou a prever muito foco na defesa, mas acho que aqui passa ao Porto. Depois, semifinais, num City Bayern de Munique. Epá, muito complicado, mas eu vou dizer que passa ao Bayern porque, por muito que acho o City mais equipa agora, o Guardiola parece ser uma espécie de complexo com a Liga dos Campeões desde que saiu do Barcelona, e acho porque ele pensa sempre demasiado e cria táticas demasiado estapafúrdias para estes jogos decisivos. Portanto, eu acho que vai acontecer o mesmo, infelizmente, e vamos ter Bayern na final mais uma vez. E do outro lado, acho que passa o Liverpool pelo Porto, como das últimas vezes tem acontecido. Mas ainda assim seria uma ótima campanha do Porto chegar a umas semifinais de Champions, obviamente. Depois, na final, Bayern Munique-Liverpool, eu acho que iria dar para o Liverpool. Luís? Pois bem, isto é sempre um desafio. Primeiro vou começar por aquele que eu achava que seria a melhor história em termos de final, e eu gostava muito de voltar a ter uma final entre Bayern Munique e Futebol Clube do Porto. Acho que seria muito bom para o futebol português e seria muito giro para todos os adeptos do Porto poderem voltar a ter uma final frente ao Bayern Munique. Marega a fazer de Madger. eventualmente poderia calhar ao Marega ter essa oportunidade, mas sendo um bocadinho mais realista, ou se calhar não, eu hoje quando estava a acompanhar o sorteio pareceu-me ver no Chelsea aqui
por aquilo que foi o sorteio depois também das meias finais, a possibilidade da equipa do Tuchel chegar à final. Por isso, o Chelsea bateria o Porto nos quartos de final, ainda que eu acho que o Sérgio Conceição vai criar aí alguns problemas à equipa do Chelsea. Nos outros quartos de final que encaixa com este, diria que Real Madrid vai passar frente ao Liverpool. É daquelas equipas que tem muitas vidas e nestes jogos grandes tem muita capacidade de poder ultrapassar o Liverpool, ainda que vá disputar esta eliminatória com um Real Madrid-Barcelona pelo meio. Portanto, vão ser 3 jogos seguidos no espaço de uma semana a partir completamente para a equipa do Real Madrid. Nos outros quartos de final, Manchester City a ultrapassar o Borussia Dortmund e o Bayern Munique a vencer o Paris Saint-Germain, por sentir que o Bayern Munique, um bocadinho a imagem do Real Madrid, é daquelas equipas que têm essa capacidade de sobrevivência, e se no somatório das coisas parece, porque a vantagem na Bundesliga não é assim tão grande, parece que o Bayern Munique não está tão bem como noutros anos. A verdade é que quase tudo o que tem sido para ganhar eles ganham, ou vão ficar de fora da disputa. Ficaram de fora da disputa da Taça da Alemanha, mas de resto estão aí na corrida por todos os outros objetivos. Depois esse Manchester City contra Bayern Munique, um jogo fortíssimo e muito difícil de definir qual é a equipa que passa, mas esta época cheira-me a ano Guardiola, por isso o City passaria para jogar a final com o Chelsea, e aí a minha expectativa era que o jogo fosse muito aberto e que tivéssemos finalmente uma final com muitos golos e muita emoção e muita incerteza, entre o Guardiola a tentar ganhar a sua primeira taça dos campeões, ou a sua Champions, fora de Barcelona, e o Thomas Tuchel a fazer uma segunda final consecutiva e a trazer as lições de Lisboa para este jogo, onde, com uma equipa onde tem menos estrelas, eu acho que ele acaba por conseguir afirmar de forma mais visível aquilo que são as suas ideias, e o facto de ser um treinador com uma enorme capacidade para jogar bonito e para oferecer espetáculo. Bem, a minha opinião difere um bocado das vossas. E vamos chamar louco, mas o Porto ultrapassa o Chelsea e o Liverpool passa o Real Madrid. City ultrapassa Dortmund, Bayern ultrapassa PSG, Porto elimina Liverpool, a jogar com 8 centrais, mas elimina. Ainda por cima, acho que o Liverpool lá vai ter outra lesão pelo meio, ou 2, mas pelo Real passa. O Porto chega à final da Champions, onde enfrenta o Manchester City e perde a final com um golo aos 92 minutos do Ruben Dias. Portanto, mas não, acredito que, tirando o facto do golo aos 92 do Ruben Dias, acredito que o Porto chega à final. Acredito que tem capacidade para isso. O Rocha já está, por favor. Mas acredito que o Porto tenha capacidade para chegar à final. Mas isto também é uma questão de gosto. Quero muito ver o Guardiola ganhar a Champions fora de Barcelona, também com uma equipa cheia de jogadores que passaram pelo Benfica. Claro que também dava esse gosto especial de ver um jogador do Benfica a marcar ao Porto na final, para depois o Bernardo meter nas redes sociais que esta soube bem. Mas pronto, acredito na vitória do City nesta Champions. Eu já há 3 ou 4 épocas que venho a dizer que o City vai ganhar a Champions, mas acredito que possa ser este ano. Bem, para quem não sabe, a partir de 2024 a Champions irá ter um novo formato. Ou seja, vai deixar de haver fase de grupos, mas deixar aqui mais para o Blanco. Blanco, queres-me falar como é que vai ser este novo formato de Champions e ou seja, o que é que isso pode trazer de novo ao futebol? Então, este novo formato da Liga dos Campeões está previsto começar em 2024, mas acho que não é ainda 100% certo. Acho que a UEFA ainda tem de aprovar o que é, mas tudo indica que sim, que vai acontecer. Vai a voto neste mês.
Pois, porque também porque eles vão ter umas reuniões também devido à Conference League e conflito de horários. Vai ser discutido muita coisa nessas reuniões da UEFA neste mês. Mas eu acho que eles também vão fazer isso como uma espécie... Porque os clubes grandes estavam a fazer muita pressão para uma Superliga, a FIFA e a UEFA já disseram que não de forma alguma. E como esta Liga dos Campeões vai ter mais 4 vagas, sendo cada uma das 4 para uma das top 4 ligas, se não me engano, dá sempre para os clubes chamados grandes terem praticamente lugar cativo na Liga dos Campeões, até porque um dos maiores, digamos, defensores desta ideologia era o Agnelli da Juventus, que queria um lugar praticamente cativo na Liga dos Campeões e nos últimos 3 anos foi eliminado para Ajax, Lyon e Porto. Portanto, parece que as equipas grandes querem deixar de se esforçar para terem, em primeiro lugar, para se qualificarem para a Liga dos Campeões e, em segundo, para terem boas prestações na mesma. De forma a que isto iria melhorar um pouco as coisas. Agora, basicamente, deixa de existir fase de grupos, as equipas jogam entre si num formato parecido a uma Liga Nacional. O que eu não percebi de facto, mas pode ser algum erro de pesquisa meu, é que não acho que seja tudo, ou seja, não acho que seja uma liga com as 36 equipas todas umas contra as outras, porque isso nem havia calendário para tal, e depois ainda para os outros primeiros lugares terem os quartos entre si, porque isso também vai acontecer. Acho que aquilo vai ser dividido em 2 grupos grandes, ou vai em 2 espécies de divisões, se não me engano, mas corrijam-me se estiver errado. E depois os 8 melhores, ou seja, os 4 melhores classificados de cada uma das mesmas, formam uns quartos de final. E este vai ser o novo formato da Liga dos Campeões, pelo que eu consegui entender da minha pesquisa. Se estiver errado, corrijam-me, por favor. Bem, também, claro, tive de pesquisar, que eu também não sabia que a Champions iria mudar de formato, portanto também fui pesquisar e vi algumas coisas diferentes, ou seja, e acho que depois aqui o Luís nos pode dar assim umas luzes, porque nós não pescamos nada disto, como já vamos a dizemos desde o início do podcast. E o que eu percebi eram 36 equipas, como tu disseste, ou seja, mais 4 do que as atuais 32, ordenadas pelo coeficiente da UEFA. O que é que isto quer dizer? Não sei. A verdade é que poderá vir a ser assim. Como o Blanco disse, é 100 fase de grupos, e depois eu vi que as 8 melhores passavam e as outras 8 equipas jogariam uma espécie de play-off. Eu não sei, Rocha, tens alguma informação a acrescentar a isto? Ou não buscamos mesmo nada disto? Não, é só aquela questão de não haver fase de grupos e também não é campeonato jogar todos contra todos, porque isso, como o Blanco disse, não havia calendário para isso, mas cada equipa vai ter 10 jogos, acho eu. Não sei se seria por sorteio ou por algum tipo de critério, mas cada equipa faria 10 jogos, e por isso é que também ainda vai a votações, porque não sabe se todas as federações são a favor disto ou não, porque ia fazer com que cada clube tivesse mais 4 jogos em outubro do que o normal. Mas sim, acho que acabaram por explicar bem, de certa forma. Isso, a questão do coeficiente tem a ver com o ranking de cada clube, não é? Sim, também percebi isso. Luís, uma ajuda, Sim. por favor. Então, vou fazer aqui a ajuda de casa, como no Quem Quer Ser Milionário. Acho que já deram aqui os traços gerais do que à partida vai ser esta nova Champions League. De facto, 36 equipas. Em vez de termos o sorteio da fase de grupos, contabiliza-se logo à entrada o coeficiente da UEFA que cada equipa tem. Basicamente é aquela classificação que aparece antes da fase de grupos e que divide as equipas pelos 4 potes. Deixamos de ter sorteio e o calendário dos jogos é montado a partir desse coeficiente. O que significa que vais ter das 36 equipas uma espécie de classificação da mais forte primeira até à 36ª, e o calendário de todas as equipas presentes nessa primeira fase é elaborado 5 jogos em casa e 5 jogos fora a partir desse ranking, permitindo assim, de alguma maneira, que o calendário seja equilibrado para todos. Na prática, isso vai fazer com que tenhamos
10 jogos em que as equipas não estão a jogar dentro do mesmo grupo, estão a jogar sempre na classificação geral e de alguma maneira vão ter 5 jogos ou 4 jogos contra equipas mais fortes e 4 ou 5 jogos contra equipas mais fracas em relação à média, digamos assim. Portanto, permitir aqui assim um calendário mais equilibrado, fugindo à fase de grupos, que eu percebo a procura de se tentar escapar à fase de grupos, porque a fase de grupos nestes tempos já está muito marcada, ou seja, no dia do sorteio nós já quase conseguimos acertar quem é que vai ganhar o grupo, quem é que vai ficar em segundo e quem é que vai para a Liga Europa, não é? E portanto eu percebo que se procura um método que seja alternativo a esse, e este método na prática é um método chamado método suíço, que é utilizado nos torneios de xadrez para fazer os calendários das principais competições. Como é que isto vai depois ser na realidade? Confesso que teria que ver para perceber, até porque acho que é um método que nunca foi utilizado no futebol, e é um método que num desporto coletivo em que as equipas mais fortes têm capacidade de contratar jogadores às equipas mais fracas, não sei se terá o mesmo efeito ou não, porque na prática tu vais continuar a ter jogos mais equilibrados e depois jogos muito desequilibrados, porque quando jogar o primeiro contra o 36º, inevitavelmente vais continuar a ter aqui uma grande diferença de valia entre as duas equipas. Depois, aquilo que vai acontecer em termos de classificação é que os 8 primeiros entram diretamente para os oitavos de final e as outras 16 equipas seguintes vão disputar uma eliminatória, portanto, pelo meio, para encontrar os outros 8 clubes que passam aos oitavos de final. Portanto, na prática, entre o 9º ao 24º, essas equipas vão estar também apuradas para uma eliminatória até chegar aos oitavos de final. E só as últimas 8 equipas é que ficam então de fora da fase a eliminar. Isto também tenta responder à ideia de ter mais jogos a eliminar, que acho que é uma coisa que toda a gente percebe que dá jogos mais interessantes, não é? E de alguma maneira, para não regressares àquele que era o esquema original da Taça dos Campeões Europeus, em que era sempre eliminar desde o início, para criares mais jogos, crias aqui esta primeira fase que eu acredito que vai ser algo confusa, porque imaginemos, podes apanhar jogos contra um Real Madrid e um Barcelona que estão fortes no ranking, mas que, por exemplo, este ano, se tu jogasses contra Barcelona em outubro e contra Real Madrid em novembro, eram jogos, não digo que fossem jogos acessíveis, mas eram jogos contra equipas que estavam mal, não é? Ou pode acontecer o contrário, que é apanhares um Porto, ou apanhares um Ajax, ou apanhares uma equipa que venha de fora deste top 5 das Big Leagues e que na classificação global vá aparecer mais para o meio ou para baixo, 20ª tal equipa, não é? Mas que chega ali com um momento muito forte e acaba por tornar o calendário muito desequilibrado, porque vai depender aqui assim também alguma sorte da forma como o teu calendário, o calendário de cada uma das equipas for definido. Eu acho que isto está a corresponder às necessidades de haver mais jogos e haver mais jogos a eliminar. E por aí é uma tentativa que se vai fazer. Também já se percebeu que o poder negocial das equipas dos países mais ricos e das principais equipas desses países mais ricos é enorme e podem ditar de alguma forma calendários e modelos competitivos que lhes sejam mais atraentes. Portanto, essa ideia de fazer mais jogos, de ter sempre garantida a presença, porque, ou seja, destas 36 equipas vão existir 4 lugares que são para equipas de ranking. Portanto, imagina um Liverpool como o Liverpool neste momento corre o risco de não estar apurado na próxima Champions League, não é? Se ficar
em sexto lugar na Premier League, e se não ganhar, fica de fora da Champions League. À partida seria uma das equipas que entraria nesse lote das 4 equipas pelo ranking. Portanto, significa que vai haver sempre uma espécie de bolsa de segurança para esses grandes conjuntos. Isto obviamente cria sempre algumas questões, porque vais ter o crescimento também expectável do número de equipas das Big Leagues e um decréscimo das outras ligas. O que vai acontecer também é que vais acabar por ter algumas equipas. Imagina um AC Milan que andou anos a ficar em 6º, 7º e 8º na Série A, completamente fora da disputa do título, mas que se calhar iria estar sempre na Champions League, nesse novo formato. E depois vais ter equipas como um Ajax ou um Porto ficando em segundo lugar ou terceiro lugar da Liga Portuguesa, que não vai ter capacidade sequer de entrar na prova, e isso poderá tornar aqui assim a Champions League mesmo só o campeonato dos Big Five, e as outras equipas a terem mais que olhar para a Europa League ou para a Conference League. Bem, o Luís já foi abordando aqui aquilo que é o nosso último tópico, que é, posso começar pelo Rocha, que consequências pode ter este novo formato para o futebol português? Bem, para o futebol português em específico, diria que comparar com os últimos anos acaba por não ter assim um grande impacto, porque a verdade é que só Porto e Benfica é que têm estado, mesmo que não sejam Porto e Benfica, mas só 2 equipas é que têm estado na fase de grupos da Champions. E a verdade é que se fôssemos a ver, eu estava agora aqui a ver, e se fôssemos ao ranking do coeficiente das equipas na UEFA, o Sporting aparece em 32º lugar, ou seja, também teria lugar neste novo formato, ou seja, mais uma equipa para além das que temos tido nos últimos anos. Agora, a verdade é que, tal como o Luís estava a dizer, as equipas fora dos Big Five acabam por decrescer. As equipas inglesas, alemãs, francesas, italianas e espanholas, claramente que são a maior parte deste ranking. E portanto acabaria por haver isto. Eu acredito que seja uma forma de inovar, e tal como o Luís estava a dizer, também de haver mais eliminatórias, mas por outro lado não vejo via mais justiça no formato original da Taça dos Campeões Europeus, porque de certa forma era sempre a eliminar, e neste novo formato tu vais acabar por poder ser eliminado por uma equipa com a qual nem sequer jogaste, e por outro estares a dividir uma tabela com clubes também com os quais não vais jogar, ou seja, tu apenas fazendo 10 jogos vais jogar com 9 equipas, e a tabela sendo composta por 36 equipas vão haver 27 equipas, não 27, contar com a tua 26, 26 equipas com as quais tu não vais jogar, e podes ser eliminado por qualquer uma delas, quer seja para não indo às 8 que passam aos 16 avos de final, 8avos de final, ou acho que são eliminadas para o play-off, o que for. Portanto, em termos de justiça é assim um pouco dúbio. Agora, vamos ver primeiro se é aprovado. Depois, se for aprovado, acho que está previsto que fique assim até 2033. Portanto, são 9 anos neste formato, e claro que é sempre boa inovação, e vamos ver como é que resulta. Tenho as minhas reservas, mas acredito que, de certa forma, também vai dar bons espetáculos, isso sem dúvida. Bem, eu acho que, e peço desculpa por ainda não estar a dar a opinião ao Blanco, sendo o moderador, mas acho que é prejudicial, principalmente tendo em conta que o nome da prova ou era Taça dos Campeões Europeus, não Taça dos Campeões das 5 maiores ligas europeias. Ou seja, acho que vai ser sempre prejudicial para o futebol português, ou seja, sendo que a Premier League tem 4 vagas, e isso
exato, tem 4 vagas. A Liga Espanhola tem 13 e acho que a quarta vai a playoff, se não me engano. Ou seja, enquanto que neste momento a Liga Portuguesa, tirando esta época que o segundo lugar já vai, mas nos últimos anos teve um lugar e o segundo lugar da Liga Portuguesa ia a playoff, acho um bocado injusto. Mas compreendo, ou seja, claro que o grande objetivo deste novo formato é também as receitas, fazer uma boa receita com o espetáculo que é o futebol e, portanto, sendo assim, compreende-se. Mas acho que vai ser sempre prejudicial para o futebol português, porque, como o Miguel estava a dizer, há uma grande probabilidade de uma equipa portuguesa ser eliminada por uma equipa contra a qual nem sequer jogou, porque uma equipa portuguesa normalmente não goleia, e um dos critérios para passar há de ser, claro, os golos. Uma equipa portuguesa normalmente vê-se na Champions 2, 3-0. Quando vemos equipas das principais ligas europeias a vencer 4, 5, 6. Portanto, acho que nesse aspecto a passagem de uma equipa portuguesa vai ficar sempre muito condicionada. Mas pronto, não sei. Concordas com isto, Blanco? E imaginando também que, por exemplo, o Braga surpreende e é campeão, não tem passagem, não é? Exato. Por exemplo. Não, mas calma, pelo que eu percebi, não é sempre pelo coeficiente UEFA, porque senão estariam as primeiras 36 o Braga nunca mais sendo campeão alteradas. teria... Sim, Pois, o Braga exato, sendo campeão seria Ok, apurado. ok. Então Pois os campeões seriam sempre. Existem lugares extra para equipas de coeficiente UEFA, ou seja, a partida serão 4 vagas de equipas Ok. que terão essa qualificação. O que isso significa é que se uma equipa grande europeia tiver uma época ou 2 épocas que as coisas corram mal, à partida vai conseguir estar na mesma na Champions League. Sim, exatamente. E há bocado Rocha diria que, por exemplo, o Sporting neste cenário teria lugar garantido. Pois, neste caso não é? Pois, porque está em 32º lugar, mas não, porque isso dependeria, se tivesse 4 equipas à frente dele no coeficiente do UEFA que não se qualificassem através dos campeonatos nacionais, o Sporting não iria na mesma, a menos que se qualificasse pela Liga NOS. E o que eu destaco deste novo formato são principalmente 2 fatores. O primeiro, que é essa questão da justiça, que o Rocha destacou, só que aquela questão de seres eliminado por equipas contra as quais nem jogaste não me faz assim tanta confusão, até porque nós temos algo parecido com isso agora até no próprio formato do europeu de seleções, porque passam o primeiro e o segundo lugar, só depois passam os 2 ou 3 melhores terceiros lugares, e entre eles não jogam. De forma a que Portugal até ganhou o Europeu 2016 dessa forma. Passámos a fase de grupos sendo o melhor terceiro lugar, ou o segundo melhor, sendo um dos melhores terceiros lugares, basicamente. Mas quando nos dá jeito é bom. Sim, exato, lá está. Isto pode ter Não, mas jeito, Portugal, todos os clubes que eliminou, jogou contra eles. Não. Como? Então, Portugal, sendo um dos melhores terceiros lugares, que houve equipas que ficaram em terceiro entre lugar, os terceiros lugares. Exatamente. Ok. E que aí, por exemplo, aí nesse caso, tem muito que ver com como é que é cada grupo, não é? Ou seja, equipas com um grupo mais difícil poderão acabar por ter mais dificuldades para seleções, para conseguir esse apuramento. Aqui neste formato, o que eu acho que há a possibilidade de acontecer, e isso seria muito castigador, é por exemplo, uma equipa portuguesa que entre com um ranking mais baixo, acabar por ter um calendário em que joga contra 4 ou 5 equipas que acabem por ficar nos primeiros 8. Isso pode acontecer, porque a classificação final nunca tem muito a ver com o ranking, não é? Mas por esta distribuição podes acabar por ter esse azar, que é todas as equipas mais fortes com quem tu jogas são todas equipas que estão numa boa época e apuram-se a maioria das equipas com quem tu jogas, como pode haver outras equipas que acabem por, nos seus 10 jogos, se calhar só encontrarem 2 ou 3 equipas que conseguem ficar nesse top 8, percebes? E isso vai depender um bocadinho aqui da sorte também, acho eu. Sim, exatamente. E isso também já ocorre um pouco na fase de grupos que temos hoje. Isso também depende muito da sorte. Pode-se tanto apanhar gigantes num ótimo momento de forma, portanto,
basicamente estão no pote 1 e pote 2 e estão num bom momento de forma e vão passar. E também, ao mesmo tempo, podes apanhar uma equipa do pote 4, que é a equipa mais difícil do pote 4 e que veio de uma ótima época no Campeonato Nacional. E tal como pode acontecer ao contrário, claramente. E acho que também vai ser um pouco isso que vai se passar aqui. Ou tens muita sorte ou não tens nenhuma, mas acho que normalmente o que vai acontecer é tal coisa moderada, daí ser um sorteio. A segunda coisa que eu gostaria de destacar é a necessidade da UEFA, tal como o Rodrigo já estava a dizer, fazer tudo para as receitas, daí mais jogos, para mais receitas televisivas, para mais receitas de bilheteria, daí a criação da terceira competição da UEFA, a Conference League, que vai começar para o ano. Que até, porque em termos de espetáculo, por exemplo, agora vou focar um pouco mais na Conference League, não sei até que ponto ajuda mais, sendo que os jogos não são ao mesmo tempo dos jogos da Liga Europa, nem vão ser num dia diferente. Portanto, não se pode, neste caso, dizer que é para beneficiar o espetáculo. Tal como neste calendário da Champions League, ok que vamos ter mais jogos, acho eu, mas também muitos vão ser ao mesmo tempo. Até inclusive aquele play-off entre as tais 16 equipas que fiquem ali entre o 9º e o 20º e qualquer coisa lugar. Portanto, vai ser muito, muito ao mesmo tempo, muita concentração de jogos, mas como temos mais, há mais espetáculo e acho que esse é o argumento da UEFA sem ver outras vertentes. Luís, achas que esta competição vai ser... Ou seja, vai impedir com que, por exemplo, o Futebol Clube do Porto possa chegar tão longe como está a chegar hoje na Champions? Acho que não. Acho que vai sempre haver espaço para que uma equipa como o Porto possa conseguir chegar a essa fase. Vai ter vida mais dificultada, porque não ficando nos primeiros 8, vai ter aquela eliminatória extra para ultrapassar antes de chegar aos oitavos, e depois terá que nos oitavos defrontar um dos top 8 e por aí fora. Até acreditando eu que as equipas que ficarem nos primeiros 8 lugares vão, neste caso, ser realmente equipas que estão em excelente momento. Ou seja, o sorteio da fase de grupos, como temos agora, acaba por proteger bastante algumas equipas que, apesar de 1 ou 2 resultados menos bons, depois conseguem recuperar e ficarem na mesma no primeiro lugar do grupo. No outro formato, creio que as principais equipas vão estar na frente, mas acredito que vai haver um bocadinho maior competitividade e maior realismo nesse apuramento dos mais fortes, e por isso depois ali na chegada aos quartos de final haverá aí se calhar uma dificuldade extra. Agora, eu acho que a grande questão, e o Fernando Gomes, o Presidente da Federação, já falou nisso numa entrevista recente, a grande questão vai estar daqui até 2024. Porque daqui até 2024 vai-se manter a discussão sobre o número de vagas para cada país. Portugal, nas próximas 2 temporadas, em princípio na próxima temporada vai ter de certeza, e creio que na seguinte, neste momento já tem isso praticamente garantido, de ter 2 mais 1 na Champions League, ou seja, 2 entrar direto, mais 1 a ir a play-off. E nos próximos 3 anos, o grande objetivo do Fernando Gomes e o grande objetivo das equipas portuguesas seria conseguirmos ultrapassar a França e, portanto, Portugal passar a entrar nos Big Five, que não são os Big Five, e mesmo neste momento, eu acho que quando nós falamos muitas vezes dos Big Five, mas na verdade existe um Big Four, e depois existe a França, que tem o Paris Saint-Germain, que é claramente uma equipa de topo europeu pelo investimento que tem. E é uma liga que tem realmente mais dinheiro do que a Liga Portuguesa, e a Liga Russa, e a Liga Ucraniana, e a Liga Holandesa, e por aí fora. Mas em termos competitivos não se está assim tão distante do resto, e eu acho que se Portugal ultrapassasse a França, deixarias de ouvir falar do Big Five, passavas a ouvir falar do Big Four, mas Portugal ficaria como o mais forte dos mais fracos, digamos assim. E portanto aí poderia garantir 2 a 3 lugares, manter esses 2 a 3 lugares de entrada fixa na nova Champions League. Eu creio que o objetivo passará por aí. Eu digo sempre, Portugal está habituado a jogar num campeonato que não é o seu, ou seja, aquilo que é a realidade financeira do futebol, e cada vez mais essa realidade financeira a ter peso na forma como estas provas são desenhadas e disputadas, e também o tempo que os principais jogadores portugueses passam em Portugal. Claramente Portugal
pela tendência natural, iria ser empurrado para fora destas disputas de ser a quinta liga com melhor coeficiente na Europa. Mas a verdade é que continua aí, continua nessa disputa. É verdade, muito graças à capacidade de Porto e Benfica se fazerem grandes nos contextos europeus. E eu acho que é essa a luta que vai ter que continuar a ser feita. Sendo que sempre que há crises financeiras o nosso campeonato é afetado, sempre que há problemas, às vezes fora do campo, o nosso campeonato é afetado, e essa é uma situação que tem que ser resolvida, porque se na última década fomos conseguindo ultrapassar isso, eu acho que cada vez mais estamos sob pressão para conseguir estar neste nível a que nos habituamos. E por isso, voltando ao início, o grande objetivo de Portugal e dos clubes portugueses tem que ser, antes de chegar a esse formato, garantir que continuamos a ter equipas fortes e um coeficiente alto para, no momento de discutir quem entra e quem não entra, as equipas portuguesas terem essa capacidade em termos de negócio, porque em termos de público, obviamente nunca vão ter, ou seja, são um mercado de 10 milhões de habitantes em Portugal, não é competitivo com a maioria dos mercados de outros países pela Europa fora. Bem, estamos a chegar ao final do nosso podcast e, como sempre, o Blanco tem um facto. Bem, este facto é relativo a esta eliminatória que passou da Liga dos Campeões e a consequente eliminação do Atlético de Madrid. E é um facto que, se calhar, alguns de vocês sabem, mas eu queria frisá-lo porque são muitos jogos. É um número bastante elevado, que é o facto do Suárez, que está a ter uma ótima época, não marcar nenhum golo para a Champions League como visitante desde 2015. Ou seja, estes são 25 jogos do avançado sem conseguir marcar fora para a Liga dos Campeões, entre Barcelona e Atlético, claro. O que acho que são números estrondosos para o Luís Suárez, que ainda por cima com a boa época que ele está a ter. Bem, passando para a próxima rúbrica, o momento cultural do Miguel. Bem, eu hoje tenho duas sugestões, só para não me chatearem por eu não sugerir sempre livros. Portanto, o primeiro vai mesmo ser um livro, e como estamos a falar da Champions, eu escolhi um que por acaso até tenho, que se chama 25 anos no topo do mundo, que é referente ao Porto, e que basicamente conta todas as conquistas europeias e mundiais desde 1977, quando o Porto ganhou a primeira, naquela altura, Taça dos Campeões Europeus, até 2011, quando o Porto ganhou a Liga Europa com o Vilas Boas. E a segunda sugestão é uma série que saiu hoje, no dia em que estamos a gravar, e já que o Luís é da Eleven, também é um desporto que passa na Eleven, que é a Fórmula 1. Saiu a terceira temporada de Drive to Survive, e eu já comecei a ver, ainda não acabei, mas espero acabá-la, e é também aqui mais uma recomendação. E agora o Rodrigo também tem o seu emplastro, não é? Uhum. Bem, eu tinha pensado num, mas achei que esse era demasiado óbvio, que é o Douglas, lateral direito, que supostamente ganhou a Champions, mas depois a UEFA tirou-lhe a medalha de vencedor de Champions de 14-15 pelo Barcelona, lateral que passou pelo Benfica, emprestado pelo Barcelona, foi para a Turquia, agora não faço ideia onde é que ele está. Mas pronto, claramente um flop, tanto no Barcelona como no Benfica. Mas o que trai aqui, ou seja, para também o emplastro não serem só maus jogadores, é um jogador que não venceu a Champions, mas, ou seja, porque não estava inscrito, mas ainda não fazia parte também do plantel principal do Bayern nessa altura, que é um jogador que atua no Tottenham atualmente, dinamarquês, Pierre Højbjerg. Ele jogou no Bayern de Munique entre 2013 e 2015, quando foi vendido por 4 milhões para o Augsburg. Ele depois voltou ao Bayern de Munique em 15-16, onde depois foi vendido para o Schalke, e depois voltou ao Bayern, e o Bayern vendeu para o Southampton, e hoje está no Tottenham, como sabemos. Portanto, fica aqui a nota de que Højbjerg jogou no Bayern de Munique, não sei se vocês sabiam.
Também só descobri pesquisando para este episódio. Acho que é um médio de muita qualidade. Portanto, para não acharem que o Emplastro são só flops, fica aqui esta nota. Bem, chegamos ao final do nosso episódio. Mais uma vez agradecer ao Luís por ter aceitado o nosso convite para falarmos da maior competição de clubes do mundo. Espero que tenham gostado, já sabem. Sigam-nos no Instagram, Twitter, Facebook. Blanco, como é que funciona o Clubhouse? Que infelizmente ainda não saiu para Android. É seguir ou como é que é? Não, é seguir. Podem seguir tanto os perfis aqui da malta daqui do painel, portanto, neste caso só eu e o Rocha, ou podem seguir os clubes, que é uma espécie de páginas do Facebook, fazendo assim essa analogia. Podem ter o clube o Spanenga, que é uma coisa só aqui do podcast, ou podem ter o Clube de Futebol em Portugal, que é uma parceria do nosso podcast com o podcast do Pedro Machado, do 120 Segundos de Bola. E é, assim, é um clube mais geral, também tem muito mais seguidores e membros, também porque ainda não fizemos nenhuma reunião só no nosso clube, porque ainda estamos à espera do Rodrigo. Mas pronto, quando sair para Android, eu estou lá. Portanto, se não gostam da plataforma onde estão a ouvir, o que é um bocado estranho, mas têm sempre a hipótese de YouTube, com imagem, Spotify, entre outras. Portanto, espero que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo, vai para Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol!